Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maria Paula, sou a criadora do perfil Dicas para Dentistas e hoje eu tô aqui invadindo o Stories, live ao vivo aqui da Dental Premier, para ensinar para vocês a confecção da barreira palatina. Barreira essa que a gente utiliza em várias situações clínicas e uma das situações que eu vou mostrar hoje é a confecção para a realização de uma restauração classe 4, tá? Bom, primeiro eu vou convencer vocês que a gente precisa sempre confeccionar a barreira para restaurar uma situação como essa. E aí vocês podem me perguntar o seguinte: Paula, como eu vou confeccionar a barreira se uma paciente chega assim, né, com uma classe 4 já dessa forma, fraturada, ele caiu, ele sei lá, a restauração antiga quebrou, soltou. Essa situação acho que é a mais crítica pra gente, né, para nós clínicos é a mais crítica. Então nós temos duas situações no consultório. Uma que o paciente chega assim e a outra que é a mais comum, graças a Deus, que é quando o paciente vem com uma restauração classe 4 insatisfatória. Então, primeira coisa desse live, eu vou explicar por que a gente tem que fazer a barreira, né? Que é acho que é o mais legal dessa aula, eu te convencer de fazer a barreira e depois eu te ensinar a fazer. Bom, quando a gente tem essa situação clínica de restauração classe 4, nós temos as duas técnicas para utilizar, as duas formas, sem o guia e com o guia. O guia seria a nossa barreira. Quando a gente vai restaurar sem o guia, normalmente a gente faz nosso processo, nosso procedimento adesivo, e aí a gente vai fazer a técnica do dedão, né? A técnica sem guia é a técnica do dedão. Então, como que é essa técnica? A gente vai usar a nossa tirinha de poliéster e a gente vai tentar colocar o dedo aqui por trás para que essa tira apoie a nossa resina, não é? Dessa forma, a gente vai fazer a nossa primeira camada de resina apoiada aqui nessa tira de poliéster. O que acontece? A gente acaba fazendo uma camada de esmalte palatino muito grosso, porque por mais habilidade que você tenha, é muito difícil a gente conseguir modelar a resina aqui. E você percebe, né? O nosso dedo é mole, a tirinha de poliéster muitas vezes se movimenta, ela não se adapta corretamente aqui, né? Então, você vai ficar com um excesso aqui nessa região. A sua parte palatina vai ficar bem regular, assim, toda num formato só, e você vai ter dificuldade para estratificar. Então, quando a gente faz a técnica do dedão, a gente fica com uma forma palatina inadequada, que vai gerar pra gente maiores dificuldades de ajuste oclusal. E a gente também acaba errando na estratificação, porque a gente coloca muita resina de esmalte, sobra pouco espaço para resina de dentina e a gente acaba errando muitas vezes a cor, ou essa linha de divisão resina-dente acaba ficando visível. Então isso tudo faz com que a gente use a técnica da barreira. Então, quando a gente vai fazer a barreira, nós vamos prestar atenção no seguinte detalhe, né? Como são os nossos dentes na parte de trás, né? Se a gente pegar um manequim aqui com os dentes rígidos, nós vamos notar que nessa região nós temos as nossas cristas marginais, certo? E aqui nessa região central aqui, nós temos a nossa concavidade palatina. Então, os nossos dentes têm esse formato porque eles se assemelham a uma pá, não é assim? Então, eles têm essa função. Quando a gente faz na técnica do dedão, é muito difícil a gente conseguir essa anatomia correta. A gente vai acabar ficando com tudo muito plano, certo? A gente não vai conseguir dar esse volume dessa crista marginal, tá? Então, aí, quando a gente for ajustar a oclusão, o paciente nosso vai morder, como a gente fez aquele volume aqui, porque nós usamos o dedo com a tira de poliéster, a gente não conseguiu deixar essa concavidade, a gente fez tudo do mesmo nível, nosso paciente vai morder e vai ter toques em lugares que não são corretos.
nós vamos lá, pegamos a nossa broquinha, normalmente em formato de pera, e a gente acaba ajustando muito aqui. Então, a gente acaba não distribuindo o ponto de contato no lugar correto. Então, nós temos esses dois motivos. A gente não vai conseguir reproduzir essa anatomia se a gente fizer na técnica do dedão, né? Então, a gente erra a anatomia. Errando a anatomia, né, que é a morfologia da parte palatina, a gente também vai errar a função. Então, a distribuição de ponto de contato não vai ficar legal. Fora isso, a gente vai errar a estratificação, porque com o dedo apoiando a tirinha de poliéster, a gente não vai conseguir fazer as camadas da estratificação. Então, te convenci a fazer a barreira, certo? Então, a gente vai fazer uma restauração classe 4 com o apoio da barreira. Aí você vai me falar, Paula, mas o paciente chegou fraturado, como eu vou fazer a barreira? Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço no meu consultório. Eu já testei várias coisas, vários materiais, e eu vou passar aqui para vocês como eu faço, tá? Vou mostrar aqui um pedacinho da aula. Então, como eu falei para vocês, a gente tem a técnica sem guia, que eu devia colocar um dedão aqui, né? Técnica do dedão. Eu já convenci vocês a não usar mais. Então, agora a gente vai fazer a técnica com guia, tá? E aí, aqui, eu tenho um passo a passo para explicar. Então, olha só, paciente chegou ao consultório com uma classe 4 aí fraturada. Eu não posso falar para ela, minha querida, eu vou moldar você e você vai, aguarda um pouquinho que eu vou mandar encerar e depois você volta para restaurar. Não dá, né, gente? Não tem como. Então, como é que a gente vai fazer para fazer a barreira palatina nesse caso? Eu vou fazer uma moldagem parcial mesmo com alginato, tá? E aí, eu vou utilizar nesse alginato um gesso de presa rápida, certo? Esse gesso de presa rápida pega presa, né? Como o próprio nome diz, em 3 minutos. Então, eu consigo obter um modelo em gesso da boca do meu paciente muito rapidamente. Aí você pode falar, nossa, Paula, mas o paciente está lá esperando. Olha, eu garanto para vocês, a gente vai perder aqui nesse processo em torno de 10 minutos, só que você não vai errar a cor e você vai acertar muito melhor a oclusão dos pacientes. Então, vale a pena, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o gesso é esse aqui, tá? Esse é o gesso que o pessoal me pergunta demais, que é o Elite Art Fast, tá? Ele pega a presa muito rápido. Ele é da Zermatt, certo? Então, esse gessinho de presa rápida é uma mão na roda pra gente no consultório. Depois eu conto mais pra vocês como que a gente pode utilizar ele em outras situações, certo? Então, eu obtive o modelinho do meu paciente aqui. O que eu vou fazer? Se eu trabalho bem com cera, eu vou fazer o enceramento da parte palatina. Se eu não trabalho bem com cera, não tenho gotejador, o que eu vou fazer? Sabe aquela resina que está lá parada no teu consultório, ou mesmo vencida? E aquele adesivo também, ele pode ser utilizado aqui no gesso, você não vai usar na boca do paciente. Então, o que eu faço? Eu, Maria Paula, faço dessa forma. Passo o adesivo no gesso, faço a restauração, copiando a anatomia correta do dente vizinho. Então, vejam, esse paciente, ela não tinha uma concavidade palatina muito acentuada, mas ela tinha aqui, ó. Eu tenho as minhas cristas, eu tenho a minha concavidade palatina. Eu tenho as minhas cristas, eu tenho aqui a minha concavidade palatina. Eu restauro em resina, no gesso, certo? Aí eu vou deixar a altura correta, a concavidade palatina, a altura da crista marginal, tudo bonitinho no gesso. Faço a fotoativação. O que eu vou fazer? Vou copiar do gesso com... Você pode utilizar um silicone de condensação, tá? A parte pesada, o silicone de condensação pesado. De adição, eu acho que não é necessário, né? Não precisa gastar com de adição. Ou você pode também usar um Zeta Labor, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, essa situação mais crítica. Então, copiei, obtive a minha barreira e aí eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai recortar essa barreira e depois no próximo live a gente passa aí a parte de estratificação.
Tá, Paula, essa é uma situação mais crítica, eu vou ter que fazer um modelinho de gesso. E eu tenho uma situação que é mais corriqueira no consultório, que é a troca de restaurações classe 4 insatisfatórias. Nessa situação é muito mais fácil, digamos assim. O que a gente vai fazer? Nós vamos analisar essa parte palatina do paciente, tá? Normalmente essa classe 4, como ela está insatisfatória, nós vamos ter que fazer um novo contorno para poder copiar direto da boca do paciente. Então eu venho, acrescento a resina. Se eu precisar, vim com uma broquinha para formar aqui a minha concavidade palatina. Então eu estou redesenhando a resina antiga que o paciente tem na boca, para depois copiar e depois retirar, tá? Então, se ele tiver faltando a altura, se ele tiver faltando um ângulo, você vai fazer tudo isso diretamente na boca do paciente, faz a fotoativação e copia com a barreira, certo? Então, vamos lá. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar aqui, tanto pelo direct da Dental Cremer, depois o pessoal da Dental Cremer me passa e eu respondo, como também lá no meu perfil no Dicas para Dentistas. Qualquer dúvida, eu vou respondendo para vocês, tá? E se quiserem ir mandando aí, a gente dá uma paradinha também para dúvidas. Então, vocês entenderam bem, quando o paciente vem na situação mais crítica, que é com a classe 4 aqui fraturada, eu vou ter que obter um modelo. E para obter esse modelo da maneira mais rápida, eu vou usar um gesso de presa rápida. Vou restaurar nesse modelinho para poder obter aqui a parte palatina reconstruída para copiar. Se o paciente já tem uma resina antiga aqui, o que eu vou fazer? Vou checar a oclusão, isso é super importante, chequem a oclusão antes de retirar a resina antiga, antes de fazer o recontorno da palatina. Porque o que acontece muitas vezes é muito difícil a gente encontrar uma restauração classe 4 com a palatina bem desenhada, né? É bem difícil, é raro até. Então, normalmente o paciente vem e essa restauração foi feita com a técnica do dedão. Então, a gente já tem uma resina na parte palatina plana, sem anatomia correta. E a gente precisa verificar a oclusão para ver o quanto a gente pode melhorar dessa anatomia. Então, verifiquem a oclusão do paciente. Façam um recontorno dessa resina antiga. Como, Paula? Pega uma resina que você não gosta, uma resina que você deixou um pouco de lado lá porque não se adaptou e modela ela aqui na parte palatina da própria boca do paciente. E aí você vai copiar antes de retirar a resina antiga. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vocês faz de conta que esse aqui é o meu modelo de gesso, que eu fiz todo esse trabalho que a gente mostrou aqui para vocês, e agora eu tenho que copiar, tá? Então, como que a gente vai copiar? Eu tenho aqui uma bolinha de Zeta Labor, pode ser um silicone de condensação também, tá? O Zeta Labor, ele é bem firminho, ele é legal pra gente estar fazendo isso. E aí, aqui eu tô sem a colherinha medida dele, mas normalmente ele tem uma colherzinha que mede pra gente o catalisador. E aí a gente vai manipular. É muito importante que todo o material de moldagem que a gente vai manipular e misturar duas pastas, pasta base, pasta catalisadora, a gente manipule de uma maneira que não fique nenhuma estria, né? Não fique nenhuma marca, que ele fique assim, ó, bem homogêneo, tá? Então, aí a gente manipula, deixa ele bem homogêneo, faz uma bolinha. E aqui é o seguinte, ó, eu vou colocar na parte palatina, vou apoiar e, ó, eu vou fazer uma pressão de uma vez só, uma pressão forte. E depois eu vou copiar aqui um pouquinho da minha incisal, fazendo esse movimento, tá? Apenas isso. Então, coloquei a bolinha, pressionei com uma certa pressão. Ajustei aqui a incisal, copiando um pouquinho, não precisa muito, tá? E eu não fico mais mexendo, nem no material de condensação, nem no de adição, nem no Zeta Labor, a gente fica depois mexendo nele, porque senão depois vai distorcer, tá? Então, a gente vai aguardar uns minutinhos para presa.
a gente pode usar uma espátula, né? E tocar para saber se esse material já pegou, né? A presa, ainda não. Vamos aguardar mais um pouquinho. É sexta-feira à noite, hein? Tá todo mundo aqui ou tá todo mundo já festejando no happy hour? E aí? Eu tô aqui em Recife, gente. Em Recife, de frente pro mar. E hoje tivemos curso o dia todo. Então, nada de praia. E amanhã também não vai rolar praia, vai rolar curso, tá bom? Então, ó, aqui o Zeta Labor já tá bem firminho, tá? Ele não tá marcando mais a espátula, ó. Viram que aqui ele marcou, aqui ele não marcou mais. O mesmo raciocínio vale também para nossa silicone de condensação. Enquanto estiver marcando a espátula, ainda ele não pegou presa. A hora que não marcar mais, ele já pegou presa. E aqui começam também as dicas. Você não vai pegar essa barreira e puxar correndo, porque você pode distorcer. Zeta Labor, mais difícil de distorcer, porque ele é mais firme, ele é mais rígido. Um silicone de condensação, um pouco menos rígido do que o Zeta Labor. Então, com um dedo, você apoia essa barreira segurando. Com o outro dedo, devagarzinho, você vem retirando. A hora que a gente retira, olha que bacana. Ele copiou toda a parte palatina que eu fiz lá no meu modelo de gesso, ou que eu copiei direto da boca do meu paciente, que eu melhorei essa parte palatina, deixei mais certa, deixei a borda incisal correta, já deixei tudo bonitinho para eu copiar. E agora eu preciso recortar essa barreira, tá? Então, normalmente a gente recorta com uma lâmina, tá? Aqui a gente tá sem o cabo, então tomem cuidado. No consultório usem com cabo, claro, sempre, né? Aqui eu posso tirar um pouco desse excesso da região palatina, eu não preciso dele. Ó, vejam como o Zeta Labor é mais resistente. E aqui eu preciso recortar o dente que eu vou trabalhar. No caso aqui a gente tá com uma classe 4 no 11. Eu tenho que recortar essa barreira de forma que eu deixe ela com uma espessura de 0,5 milímetros, certo? Por que isso, Paula? Por que eu já não posso fazer assim? Se eu utilizar dessa maneira, eu não vou conseguir colocar a minha camada de resina palatina fina, tá? E a gente precisa, na estratificação, fazer uma camada de resina palatina bem fina. Então, ó, eu venho e recorto. Aí vocês vão falar, nossa, você recortou demais. Eu não recortei demais, eu não sei, eu acho que talvez até precise mais um pouquinho. Como que eu faço para medir? Então, a espessura de 0,5 é isso aqui, ó. Veja se você consegue focar bem aqui o celular. É essa distância aqui, tá? Isso aqui precisa ter 0,5. Por que que precisa ter 0,5? A hora que eu for na boca do meu paciente e eu for colocar aqui em posição, eu vou colocar a resina de esmalte aqui e ela já vai ficar numa espessura bem fina. Por quê? Porque aí eu venho com a minha resina de dentina e depois com o meu esmalte vestibular, tá? Quando eu tenho essa espessura, eu consigo colocar um pouco mais espessura de dentina, que é o ideal para que a gente tampe essa linha que a gente tanto quer esconder, né? Então, no próximo live a gente já vai combinar aí com a Dental Cremer a estratificação, tá? Mas aqui eu preciso recortar essa barreira dessa forma. Essa espátula ajuda a gente. Já me perguntaram no outro live, pode ser uma sonda com milimetrada, né, com a marcação? Pode ser também, tá? Essa espátula, ela chama LM Misura, tá? Ela é da LM Art, vende na Dental Cremer. Ela é uma espátula que foi concebida para a gente não errar a estratificação da restauração classe 4. Então, ela é uma espátula que foi idealizada para que a gente faça a estratificação de uma restauração classe 4, mensurando essas porções de resina, porque é muito difícil, né, a gente colocar a espessura correta. Então, ela nos ajuda. E essa parte aqui que eu tô mostrando, tá? Essa parte, não sei se dá pra ver, tá dando pra focar bem. Essa parte aqui, ela tem 0,5 milímetros.
ela vai nos ajudar a conferir se a minha barreira foi cortada com 0,5. Olha, então eu coloco ela dessa forma, essa parte aqui vai ter que encostar na barreira, tá? E aí eu vou medir se tem 0,5 ou não. Eu tô com lugares aqui que ainda não tá encostando, ó, principalmente aqui na distal. Dá pra perceber que ela não tá encostando? Tá conseguindo dar o zoom aí? Então, o que eu vou fazer? Eu venho com a minha lâmina, tá? E eu vou recortar mais um pouquinho. Hoje, aqui no curso, todos os alunos fizeram isso. Aprenderam a fazer a barreira e a recortar. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês. Ela tá com 0,5. Tá vendo como tá encostando? Ó, tá? Então, aí a gente confere com essa espátula. Se você não quiser conferir com essa espátula, você pode, então, utilizar uma sonda. E aí, dessa forma, a gente tem uma barreira que vai fornecer para mim uma informação aqui para eu colocar a minha resina de esmalte, né? E aí, quando eu levo em posição, ó, ela se adapta perfeitamente ao dente, ela vai fazer com que essa anatomia fique correta, com que eu coloque a espessura correta de resina de esmalte, e dessa forma eu não erro nem cor e nem forma. E automaticamente o ajuste oclusal vai ser muito menor. Então, naquele caso que eu mostrei lá pra vocês, aquele caso eu resolvi em 1 hora. Então, o paciente chegou, já tinha ligado que tinha caído e quebrado aquele incisivo, então era o encaixe. Sexta-feira, nunca vou esquecer. Sempre de sexta-feira esses casos, né? Então, o que a gente faz? Toda essa sequência. Ai, Paula, perde muito tempo. Não perde, gente. A gente perde muito tempo no consultório fazendo ajuste oclusal. A gente perde tempo quando a gente tem que refazer a restauração porque a gente errou a estratificação. Então, o tempo clínico é muito caro. Então, faça uma barreira, mesmo que a gente perca aqueles minutinhos vazando ali com gesso de presa rápida, você vai demorar em média uns 10 minutos, mas você ganha muito acabamento e polimento muito mais rápido, muito mais fácil, conforto para o paciente, porque ele vai morder e vai estar praticamente certinho, porque você tem como referência ali a parte palatina dos outros dentes, para você poder fazer a reconstrução da parte palatina e copiar com a barreira, tá bom? Então era isso, esse live o pessoal estava pedindo muito obrigada. É bem legal a gente compartilhar essa informação, porque ajuda muito no nosso consultório. Então, façam uma barreira e depois vocês me contem. Num próximo live, a gente combina aí a estratificação, porque tem um monte de diquinhas também para colocar a resina aqui na barreira, para acertar a cor, que é tão difícil. E depois a gente pode fazer um outro na sequência de polimento e acabamento, tá bom? Um beijo para vocês e boa sexta! Bom fim de semana!